Diretamente da PP Santa Catarina, com o José Luiz Nunes Neto. Ele está com uma convidada especial para abordar criatividade. É com você, Zé Luiz. Zé, bem... Opa, boa tarde a todos, muito obrigado. Pode me chamar de Neto, que José Luiz, nem eu sempre sei quem sou, né? Então pode me chamar de Neto. Né? E quero dizer que aqui é um grande prazer estar com vocês aqui no Festap 2021. E eu quero agradecer e parabenizar todo o time da PP Brasil e o nosso presidente, o Silvio Soledade, e também muito obrigado aos nossos apoiadores, a Adstream, a Globo, Ótimo, SBT Games, TIDS e os parceiros, Big B, Compasso Colab, EditaCast e ESPN. Vamos seguir a nossa programação. Eu quero chamar a nossa convidada aqui, né, uma super convidada para a gente falar um pouco sobre criatividade, falar sobre várias coisas que estão nesse super evento aqui que está acontecendo aqui no Festap 2021. Bem-vinda, Fefa Romano, CMO da Alpargatas. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, vai ser muito legal bater papo. Vou falar um pouquinho de ti, apesar de teu currículo estar espalhado por todos os lugares, né? Então, vou falar um pouquinho da Fefa. Ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing, publicidade, gestão de grandes marcas, uma carreira marcada internacionalmente, com muitos prêmios, nomeada como uma das 100 mulheres mais influentes da EdAge em publicidade e pela Women to Watch nos Estados Unidos e no Brasil. Fefa ocupou o cargo de chefe de criação na Naked de Nova York, no Brasil, entre 2012 e 2015, fundou a Malagueta em 2013, uma empresa de inovação e estratégia e um laboratório para startups. Prêmios como o Grand Prix do Cyber Lion de Cannes, no mesmo ano em que sua então agência DM9, DDB, foi nomeada Agência Cibernética do Ano, uma prata no One Show 2011, 3 leões de Cannes em 2011, pelo filme feito para a campanha Let's Color, da Akzo Nobel, que se tornou um dos anúncios do TED de 2011. Fernanda também, né, atuou no Conselho do Instituto Aliança Futuro da Criança, uma ONG focada na geração de recursos humanos e financeiros para a educação de crianças e jovens do Brasil. Então, agora, depois desse breve currículo enorme, bem-vinda mais uma vez, Fefa, né? Estamos super felizes de estar aqui contigo, né? E é muito legal, né, esse mundo de hoje, onde eu aqui de Blumenau, conversando com a Fefa ali em São Paulo, num evento do Festap, é muito legal esse mundo tecnológico e que a gente pode se conectar dessa forma hoje. Bem-vinda, Fefa, e vamos começar nosso bate-papo. Queria que você se apresentasse, além disso, a Fefa também, fazer uma própria apresentação. Obrigada. Então, assim, de novo, em primeiro lugar, super, hiper obrigada por me convidarem, por me receberem, pelas as pessoas que estão assistindo tirarem um pedacinho do sábado delas para bater um papo e refletir um pouco. Acho que é sempre bom refletir sobre criatividade e acho bem legal o tema do festival e refletir sobre criatividade, sobre tecnologia e o quanto a gente está precisando humanizar a tecnologia. Então, parabéns aí para todos os organizadores e obrigada mesmo por me receberem. Então, essas coisas todas aí que o Neto falou, tudo, na verdade, também, eu sei que não parece, mas tem bastante tempo de estrada, então você vai entregando algumas coisas, né? Você vai entregando algumas coisas aí ao longo do caminho, mas eu por mim mesma, eu sempre brinco, né? Acho que eu sou o tipo da pessoa que se o ET pousasse aqui e falasse vamos ali dar um rolê, eu iria, e eu iria de verdade. Eu sou movida pela minha curiosidade, pela minha vontade de aprender coisa nova o tempo todo. Sou uma ávida leitora, eu leio até a bula do remédio, de verdade. Sou daquelas pessoas que sentou em algum lugar, tem alguma coisa escrita, eu estou lendo. Então, eu sou um poço de informação inútil. Por outro lado, eu sou bem boa na mesa do bar, porque eu sempre tenho alguma coisa boba para contar e distrair as pessoas. E eu estou nessa oportunidade super legal, que é ser responsável pelo marketing de Havaianas aqui, né, a maior marca global brasileira, com todo respeito pelo Pelé. Talvez o Pelé seja maior do que a Havaianas, mas é a maior, é a marca global, é a marca brasileira mais conhecida no mundo todo e tem sido uma viagem muito bacana.
Legal. Fefa, a gente sempre tem que começar com algum assunto, assim, né, para a gente depois ir desenrolando e seguindo em coisas interessantes. E fica à vontade para cortar, para jogar outra coisa no meio. Eu sou muito aleatório também nas conversas, então se eu começar a sair muito disso, Neto, volta que nós temos um assunto aqui para tratar. Tá bom. Né? Então, o tema do Festab desse ano é um diálogo com a tecnologia humanizada. Né? E o tema aqui é a criatividade. Eu queria saber, assim, a Alpargatas é uma empresa que tem 114 anos. Né? Ela tem 114 anos, mas ela se renova todos os dias. Sempre que a gente vai vendo a forma que ela vai se comunicando, a forma que ela vai interagindo, principalmente com o seu público, com os seus fãs, né? Eu acho que a gente até pode chamar os usuários de Havaianas de fãs, então vai atingindo com os fãs. E eu queria ver se a gente pode focar, como a gente tem um tempo limitado, a gente pode focar a nossa conversa hoje em Havaianas, na marca Havaianas, e não no todo o conjunto Alpargatas. Como é que é trabalhar com criatividade com uma empresa ou uma marca que tem já um perfil super estabelecido? Como que é isso? E num mundo onde os dados eles dominam, onde tudo vem em cima de informações, de dados, como atuar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Como é trabalhar numa marca assim? Eu acho que assim, são umas 3 perguntas diferentes numa, né? Mas eu acho que eu fiz 8 perguntas aqui. Mas eu acho que é um papo muito legal. Acho que primeiro assim tem o desafio de uma marca que né, cada pessoa que está responsável por ela num capítulo da vida dessa marca tem uma responsabilidade enorme, né? Tem uma missão bastante bacana, porque de verdade é uma marca que bota um sorriso no rosto das pessoas, né? Então, acho que e você entrar numa marca muito estabelecida. Eu lembro quando a Carla Schmitzberger, que tinha sido responsável pela marca antes de eu assumir, ela estava saindo da Alpargatas, ela me deu um livro que foi feito quando a marca comemorou 50 anos, e ano que vem a marca comemora 60 anos. E é um livro lindo, de capa dura, que tem várias coisas. A Havaianas, não sei se todo mundo sabe, mas a Havaianas, o chinelo de borracha foi patenteado, ele tem uma patente de 1962, então, assim, é muito bacana. E ela me deu um livro, ela falou assim, olha, é isso que eu estou deixando sob a sua responsabilidade, tá? E para mim, aquele momento foi super simbólico, porque... extremamente simbólico. Ela não dividiu um drive na nuvem, ela não me deu um HD carregado de coisas, ela me deu um livro, e eu sou louca por livro, eu coleciono livro, eu sou daquelas pessoas que, se o livro marcou minha vida, eu quero ter ele fisicamente, e pegar aquele livro pesadão na mão, né, e pensar, putz, essa é a responsabilidade, né, e como é que você continua nutrindo, cuidando, desenvolvendo uma marca é um organismo vivo, né? Que tem tanta história, mas que ainda vai ter tanta história, né? E aí você fala, pô, mas tem isso, e aí tem todos os olhos em você, porque além de tudo, quanto mais uma marca é famosa e querida, e a gente tem um número que a gente usa na Alpa. A gente fez uma pesquisa quantitativa no passado e a gente identificou que 58% dos brasileiros se declaram fãs ou superfãs de Havaianas, que é uma coisa, assim, é muito louco, não é usual isso, né? Tem muita marca muito Sim. forte que não tem esse nível, né, esse percentual, fãs ou superfãs, né? Muito louco. E aí você fala, pô, então todo mundo, é que nem futebol, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo vira técnico de futebol na hora do jogo de futebol, né? Então, assim, todo mundo tem uma opinião sobre qual é a coisa certa a fazer com Havaianas, dentro da empresa, fora da empresa. Eu perdi a conta do número de vezes que meu pai me ligou, tive uma ideia para me dar uma ideia. Então, assim, você pega essa história, né, de uma marca que foi se construindo ao longo do tempo, foi evoluindo, foi mudando, deixou de ser uma commodity, virou um jeito de encarar a vida, né? Usar Havaianas é um jeito de olhar para a vida. Todo mundo tem uma opinião e agora você tem que ser responsável por isso e tem que ser o técnico daquele negócio. Então, nesse momento, deixa de ser CMO para ser técnica de... E eu acho que técnico, é uma super metáfora, porque bacana, ninguém faz sozinho, né? É um time bem grande de pessoas envolvidas. Tem as pessoas que estão em campo,
né? Sim. Mas aí tem o preparador físico, tem o massagista, tem quem desenhou o uniforme, quer dizer, qualquer time tem um monte de outras unidades em volta, né? Então tem todas essas pessoas que você tem que tentar coordenar e quando você coloca essa camada, agora nós temos dados a respeito de tudo, então nós vamos testar as coisas e vamos ver para onde vai, para onde não vai, vamos fazer análise preditiva, vamos fazer análise quantitativa e qualitativa, e isso pode ser um pouco ensurdecedor, né? Porque eu acho que uma pessoa, quando ela está fazendo um trabalho criativo, eu acho que fazer a gestão de uma marca é um trabalho criativo. Eu, na verdade, vou abrir meu pop-up aqui, eu também sou randômica, meu pop-up eu acho que quase todos os trabalhos são criativos, né? Eu acho que e o mundo sim. Eu trabalhei anos em propaganda e na propaganda tinha uma coisa de que se você não era da criação, você não era criativo durante muitos anos, né? Que eu achava aquilo muito ruim, achava aquilo uma doença do nosso do mercado. E finalmente a galera acordou e entendeu que não é bem assim, mas fechando esse pop-up, gestão de uma marca é um trabalho criativo. Quando você faz um trabalho criativo, na verdade, o que você está fazendo o tempo inteiro é lendo os sinais, decodificando os sinais, conectando os sinais e criando novos sinais, né? Então, essa última camada desses dados, ela, na verdade, ela vem se juntar a esse time todo que está em campo, que tem o massajador, que tem o preparador físico, que tem a pessoa do uniforme, há um histórico, né? E é um plano de futuro. E o plano de futuro você tem que ter o tempo inteiro a disciplina e a consistência de querer executá-lo, mas o conforto com o fato de que de vez em quando as coisas mudam. Por exemplo, sim, apareceu um treco que a gente não contava, que chamava Covid, e mudou a nossa vida muito rápido, e a gente teve que se adaptar. Então, é um desafio, é o tempo inteiro viver... É um mar turbulento o tempo todo. Tem que saber navegar e tem que tomar muito Dramin. Vocês tiveram um conselho de crise aí nesse momento de pandemia, no início? Teve um conselho de crise? E como que funcionou assim, esse conselho de crise? Essas decisões, vamos parar tudo? Eu sei que vocês tiveram que... paramos com as publicidades, as propagandas, mas com brincadeiras, a gente para com isso. Mas como que foi essa decisão? Como que aconteceu isso tudo? A gente teve alguns momentos, é difícil, né? Porque você olha para trás, você fica tentando lembrar em que dia, em que momento as coisas aconteceram, né? Um pouco antes da Organização Mundial de Saúde declarar a pandemia global, a gente ainda teve uma reunião com pessoas de outros países, né? Porque a Alpargatas tem escritórios no mundo todo, no Brasil, porque a gente estava calendário normal, a gente tinha uma reunião de marketing para falar sobre o plano do ano, sobre... novos lançamentos e tal. E aí, logo em seguida, a OMS declarou pandemia global e a gente teve que, né, fecha, vai todo mundo para casa, trabalhar remoto, estamos prontos para isso, não estamos prontos para isso. Então, acho que, para simplificar, acho que nós tivemos na Alpargatas 3 instâncias da gestão daquele momento, né? Uma instância máxima, que foi a Alpargatas, a gente tinha um comitê de crise, sim, a gente se reunia todos os dias. Teve momentos que a gente se reuniu mais de uma vez por dia, porque a população Alpargatas tem quase 18 mil colaboradores, né? Nós temos fábrica, nossa maior fábrica no Nordeste tem 8 mil pessoas como população, né? Então, a gente tinha um mantra dentro no comitê de crise, que era o comitê executivo, né? E mais algumas pessoas, saúde das pessoas, saúde do negócio, saúde das pessoas, saúde do negócio, porque o nosso negócio, ele... é a saúde de outras pessoas que não só os colaboradores, né? A gente é o maior empregador da Paraíba. Então, se a gente não cuidasse do negócio e a gente tivesse um desafio na empresa, a gente poderia ter efeitos colaterais, né, bem sérios para um estado, para cidades, né? Campina Grande, nós somos nós somos o grande empregador dessa cidade. Então assim, era na primeira instância Alpargatas, e a gente tentando passar aqueles dias, né? E desenhando formas de se comunicar com todo mundo, de escutar todo mundo, de trocar, e começando a desenhar protocolos, né? Trazendo experts, então, profissionais de saúde, assim, foi assim, a gente virou a máquina toda para como é que nós vamos navegar esse momento. Numa segunda instância, ainda era no âmbito Alpargatas,
era o nosso papel na sociedade, né? Porque uma empresa vive em sociedade, não apesar da sociedade. Então, além da gente cuidar dos nossos colaboradores e ter certeza que a gente está cuidando saúde das pessoas, saúde do negócio, o que mais a gente podia fazer pela sociedade? Então, a gente virou linha de produção para fazer calçados para profissionais de saúde, a gente fez roupas, né, jalecos para profissionais de saúde, a gente... teve cidades em que onde a gente é bastante importante para a economia local, compra respirador, doa o respirador, participado todos pela saúde, que foi a junção, né, dos bancos que fizeram um papel fenomenal pela sociedade brasileira. Então, e também, né, tudo isso fazendo a gestão de crise, porque o nosso dia a dia continua, tem produto para lançar, fecha a loja, abre loja, e lembra que nos primeiros 3 meses, toda semana... melhorava dali a 2 semanas. Não, daqui a 2 semanas tudo está resolvido, né? Porque não, se agora, a gente soubesse que ia levar um ano, a gente já se desesperava. Ninguém sabia, ninguém imaginava que ia ser, né, o que está ainda sendo. E aí, numa terceira instância, era, bom, então tá, então estamos entendendo aqui como a gente se propõe a tentar navegar nessas 2 instâncias e as marcas, né? Elas podem... Tem um papel para as marcas nessa conversa? Se tiver um papel para as marcas nessa conversa, elas podem entrar na conversa? Está na hora de entrar na conversa? Tá. Se tiver na hora de entrar na conversa, qual é o tom para poder entrar na conversa? E foi bem essa análise que a gente fez. Então, no primeiro momento, tira tudo do ar, ninguém fala nada, porque as pessoas estão em pânico, estão angustiadas, e a gente não tem direito de interromper a sua programação normal para dizer, deixa eu te mostrar a minha nova Havaianas do Mickey. Você está bem preocupado em consumir outro tipo de informação, e a gente tem que respeitar isso, né? Então, tira tudo do ar. Aí, escuta. Saiu de mídias sociais, saiu de tudo. Tudo. A gente parou, a gente tirou a mídia e parou de postar. A única coisa que ficou no ar foi busca, porque se uma pessoa buscasse, ela tinha que encontrar, né? Sim. Aí é uma prestação de serviço ao usuário. Todo o resto a gente colocou em silêncio, né? E aí foi um período de escuta, né? Tem marcas, né? E aí, marca corporativa, marca de produto, marca de serviço. Quem é que está falando o quê e como, né? Até a hora que a gente entendeu que a Havaianas tinha um papel, a Havaianas tem uma memória afetiva muito legal, né? Nos países onde ela é forte, o Brasil é o país onde ela é mais forte, mas tem outros países onde ela é muito forte, Itália, Austrália, nos países da Europa em geral, Austrália a gente é muito forte, Filipinas, a gente tem uma memória afetiva, porque você pensa Havaianas, você pensa, férias, o momento do relaxamento, você pensa em cor, você sorri. Então, a gente sabia que a gente podia, quem sabe, se propor a conversar e dar um pouquinho de alento, né? E aí teve o insight da história de se colocar no lugar do outro, porque você está nervoso, o seu vizinho também está. Você está louco da vida que a criança está gritando na sua orelha em vez de estar na escola e você está tentando trabalhar? A criança também preferia estar na escola e não estar em casa brincando com você, né? Então, assim, e aí teve um insight que veio de um dos nossos parceiros criativos, né, uma das agências que trabalha com a gente, que foi, olha, tem essa coisa de se colocar no calçado, né, put yourself in someone else's shoes, né, se colocar no calçado do outro, vestir a sandália dos outros, aí a gente lançou a plataforma de empatia, e foi uma virada na forma, no tom com qual a marca se comunicava, e aí foi o começo da construção de um novo acervo de memórias afetivas, que hoje a gente olha para trás, a gente vê os momentos em que a gente foi falando sobre empatia, depois a gente foi celebrar cor, depois a gente foi um pouquinho nostálgico, mas para aquecer o coração. Ou seja, eu acho que isso veio depois a gente mais... desejou Feliz Natal, então... Isso acabou vindo mais do ser humano, né, já que a gente está no tema, do que dos números, né? Óbvio que a gente Lógico monitorava tudo. Dados. Lógico, tem dados tudo trás, sendo né? monitorado, né? Tô o tempo inteiro, social listening, para ver as palavras que as pessoas estavam usando. Quando a gente fez a volta né, a comunicar, foi a primeira vez que a gente fez textão, né, em rede social. Então, foram 3 posts que lançavam a plataforma de empatia, com texto longo, falando para as pessoas, olha, nós estamos aqui, a gente não quer atrapalhar, mas se você quiser conversar, se a gente puder ajudar de alguma forma, fala aí que nós estamos tentando fazer um papel, né? E muito separado, Havaianas de Alpargatas, porque uma coisa é a corporação, outra coisa é a marca, né? Sim, então a gente, na hora que a gente fez isso, óbvio, assim, postou, monitora.
Lógico. As pessoas estão reagindo, as pessoas estão compartilhando, tem alguma reação negativa, se elas comentam, qual é o comentário, o tom é positivo, é neutro, é negativo, e assim a gente foi indo, mesmo o dia que a gente decidiu voltar a colocar alguma coisa comercial para vender produtos no ar, a gente já tinha monitorado loucamente para ter certeza que a gente não estava sendo surdos, que a gente não estava sendo desrespeitosos, porque os desafios humanos e sociais continuavam, né? Sim. Mas é aquilo, saúde das pessoas, saúde do negócio. O negócio também continuava, né? E tem que lembrar uma coisa do nosso contexto, Havaianas, que é o seguinte, o comércio fechou, mas Havaianas nunca fechou mais da metade dos seus pontos de venda. Porque como Havaianas é bem... farmácia... Exatamente. O boteco da esquina. Exatamente. Como a Havaianas está à venda em todos esses pontos de venda, a gente continuou com as pessoas continuaram comprando. E aí, quando a gente viu que as pessoas continuavam comprando e estavam, né? E assim, era desde o calçado utilitário, porque lembra, teve um momento que era um calçado para usar dentro de casa, outro para usar na rua, né? Sim, até na porta, né? Exato, ficava na porta. Até uma coisa do assim, pô, eu não posso ir na rua me dar um mimo, porque tudo está fechado. Mas eu chego no supermercado, eu vou comprar o meu produto de limpeza, o meu alimentício, e tem um pedacinho lá que talvez lá tenha um mimo para mim, né? Então eu vou comprar um copo novo, vou comprar uma jarra bonita, colorida para minha cozinha, vou comprar um par novo de Havaianas, né? Então, e aí a gente viu, então chegou uma hora que as pessoas, elas também estavam precisando, não era mudar de assunto, mas de mais alguma coisa que pudesse conversar. Foi quando a gente falou de dias mais coloridos, que aí era o nosso desejo porque a gente sabia que as pessoas estavam se sentindo cinza, sabe? As pessoas estavam... É muito triste o que ainda está acontecendo, né? Porque ainda é um desafio, ainda tem muita gente angustiada, né? A gente começou com uma crise de saúde que era uma crise de saúde de um vírus. Mas a mental vai continuar por muitos anos. Então, a crise de saúde do vírus virou uma crise social, virou uma crise econômica e virou uma outra crise de saúde, que é a saúde mental. Então, nós ainda estamos... Vai perpetuar pelo menos uns 10 anos, eu acho, né? Nós a gente lembrando como era, como que é, nossas crianças, como que elas funcionam, como não funcionam. Pois é. Né? Mas assim, então vocês estão monitorando esses dados. Antes eu estava falando, me passou uma coisa na cabeça. Tem alguma marca, produto que tem mais pontos de venda do que Havaianas? Já que assim... Acho que vem em tudo quanto é lugar Havaianas, né? Pô, então, olha, essa pergunta eu acho que ela é melhor para alguém da Nielsen do que para mim. Mas a gente, a nossa conta, tá, do que a gente entende, a gente tem várias auditorias de mercado, óbvio, né? Nosso negócio é grande e a gente precisa monitorar o mercado o tempo todo. A gente fala em aproximadamente 300 mil pontos de venda no Brasil, né? Então, eu acho que quando a gente pensa isso, é muito parecido com o perfil de muitos produtos de consumo. E esse é o grande desafio de Havaianas como marca, na verdade, né? Porque é o comportamento de um produto de consumo, mas é um produto de consumo que navega no universo da moda, do estilo e da autoexpressão, né? Então esse que é quando você me falou como é que é trabalhar em Havaianas, para mim todo dia tem uma montanha-russa na Disney que é no escuro, chama Space Mountain. Eu só fui nela uma vez na minha vida, porque eu só fui para Disney uma vez, mas você sobe, aí você cai, você não sabe onde você está caindo. É muito legal, porque é o frio na barriga constante, mas é no escuro. Essas internas, todas no escuro, são as mais legais que tem. Para mim é um pouco isso, sabe? É diferente do escuro, porque a gente tem muita informação na Alpargatas e a gente está o tempo inteiro tentando decodificar os sinais, né? Mas é isso, né? É uma aventura constante, é o frio na barriga constante e olhar e ver as coisas que essa marca é capaz de fazer, desde provocar uma conversa gostosa a respeito de empatizar com o vizinho, empatizar com o entregador do serviço de delivery, porque para você poder receber a comida na sua casa, tem um cara lá que teve que correr o risco de subir na bicicleta dele, na motocicleta dele, passar no restaurante, pegar a sua compra e trazer na sua casa. Então, seja legal e dê uma gorjeta, né? Você pode provocar essa conversa e você pode convidar a Juliette Freire
para ser embaixadora daqui a de pouco uma categoria de produto. Um pouquinho mais sobre isso para ti, né? Sobre essa questão da Juliette Freire, né? Como embaixadora de uma marca, isso tudo, né? Esse fenômeno que aconteceu, né? Mas como que é... Hoje a gente está num mundo completamente binário, mas eu vejo que a Havaianas ela não tem essa disputa binária. Como que é isso? Não. Como que vocês conseguem manter a comunicação sem ter essa disputa que acontece em todos os outros meios, todas as outras coisas? Como é que a Havaianas consegue manter isso? Porque a Havaianas é uma marca super receptiva, né? Ela é uma marca ela é muito acessível, né? Se a gente tem durante muitos anos o MAP criou uma assinatura para a marca que era o Todo Mundo Usa, né? E durante muitos anos a Havaianas assinou com Todo Mundo Usa. O que muita gente não lembra, precisa ter a minha idade para lembrar, né? É que o Todo Mundo Usa, na verdade, foi a assinatura que foi lançada quando a Havaianas decidiu, como marca, tentar deixar de ser um produto utilitário, e tentou e foi bem sucedido, né? Então, Todo Mundo Usa era a assinatura daquela fase em que tinha os comerciais, que alguém chegava na casa de uma celebridade, né? No caso era o Luiz Fernando Guimarães, batia lá na porta da Malumada, era uma não, mas eu acabei de sair do banho, eu tô de roupão, mas me mostra seu pé, e ela tava de Havaianas, e era isso, o começo, né? Quando as pessoas falam de influencers, a Havaianas está usando influencers há muito tempo, né? E aí foi a história das celebridades que também usavam Havaianas. Então, não era mais um produto só da classe operária ou de quem tinha baixo poder aquisitivo, que se você fosse de uma classe social mais alta, você usava, mas assim, você usava na praia, você não ia, né, você não ia na rua de Havaianas, você não ia no shopping de Havaianas. E foi um momento que virou e falou, não, todo mundo usa. Se a Malu Madeira usa, você também pode usar e não precisa ter vergonha disso, né? E a verdade é que é tão bom esse conceito do todo mundo usa, porque ele define exatamente o que é Havaianas. Todo mundo usa. Tem Havaianas para criança, tem Havaianas de 0 a 100 anos de idade, né? Para todas as idades. Tem Havaianas para todos os tamanhos, tem Havaianas se você gosta do personagem da série do Netflix, se você gosta do personagem da série da Disney, se você gosta do filme que foi lançado recentemente, se você joga videogame, tem Havaianas se você gosta de brilho, tem Havaianas se você quiser uma preta lisa, também tem. Tem Havaianas com a sola mais grossa, tem Havaianas com a tira mais fina, tem um monte de opções. E isso é o drive da expansão para outras categorias também, né? Você está o tempo inteiro querendo ser essa marca que recebe muito bem todos os tipos de pessoas. E é isso que te tira do binário. Não tem motivo de briga, né? Tem para todo mundo. Tem para todo mundo, exatamente. E onde não tinha, né? Onde não tinha, que foi um desafio que a gente encontrou quando a gente decidiu que a gente queria, a gente escolheu a causa de Pride, né? E a gente entrou na conversa de Pride, que foi em 2020. A gente, quando nós vamos, né? Porque uma marca que tem o arco-íris como seu símbolo não participa do orgulho, né? Então, tal, olha, nós temos um telhado de vidro. Tá, me explica aí o telhado de vidro. E aí a história era sempre a mesma. Fefa, sabe o que é? A Pablo Vittar, ela entra na loja de Havaianas e pergunta por que não tem uma Slim Pink no tamanho dela. E por que não tinha uma Slim Pink no tamanho dela? Porque em algum momento a gente decidiu que Slim Pink era só para pessoas que calçavam até 41, 42. Né? E pensa o seguinte, não é que a gente decidiu que era só para pessoas que calçavam até 41, 42. A gente decidiu que mulheres, porque foi essa a lógica, a Pink também só podem calçar até 41, 42. Então, se você for uma mulher de 1,85 m, também não tem para você. Não precisa ser a Pablo Vittar, a gente não faz para você. E isso era um paradoxo. Então a gente falou, vamos resolver isso, né? E aí a gente pegou e estendeu a numeração dos produtos para poder ter certeza de que a gente não estava determinando que tamanho era para quem, né? E na verdade você pode ter o tamanho do pé que você quiser. E você deveria poder comprar o produto que você quisesse. E se a gente fizesse isso tivesse materializado no nosso portfólio de produtos, aí sim a gente podia falar do orgulho, a gente podia entrar na conversa do orgulho, porque
é uma causa que abraça todo mundo, né? Recebe todo mundo. Basta ver a quantidade de letrinhas que tem lá, porque cada vez está recebendo mais gente. Cada vez mais, né? Mais gente aparecendo. Né? O princípio da causa se você passar uma faca e cortar, sai sangue igual de todo mundo, né? Então é isso. Isso permite que a Havaianas não entre na conversa binária, que eu acho que é uma das maiores forças dessa marca e é a essência dessa marca. Bem bacana, né? Conseguir fazer isso, não é pensar em fazer isso. O bacana é conseguir fazer isso. Né? Mas uma empresa corajosa que sabe seu papel em sociedade faz isso. E acho que essa empresa, a Alpargatas, é muito isso. Bacana. Eu tinha feito uma pergunta, mas já destruísse a minha pergunta aqui, mas eu vou manter ela, eu vou tentar mudar ela um pouquinho, né? Eu tinha uma pergunta que é assim, pelo que eu lembro, a Havaianas sempre usou atores, e agora eu vejo que o mundo está para influenciadores, mas já me diz assim, Neto, a gente já usa influenciadores há muito tempo, né? Eram atores, mas eram atores influenciadores, não eram atores quaisquer, né? Exatamente. Mas teve algum momento assim que, bom, primeiro tem que ser da tua gestão, da época da tua gestão, né? Tem algum momento que assim, os influenciadores hoje eles nos trazem mais retorno do que atores, né? Os influenciadores que não são atores trazem mais retorno que os... Né? Desculpa, meu cachorro vai começar. Não, relaxa, é óbvio. Então, tá vendo? Isso vão ser as frases que vão ficar da pandemia para nossa sempre, né? posteridade, né? O meu filho acabou de cair, o cachorro latiu. Exatamente. Tocaram a campainha, não estava previsto. A história dos atores, celebridades, influenciadores, eu acho que a gente ainda tem uma confusão, né, entre o que é a carreira e o trabalho de uma pessoa. Então, fulano é ator, ciclana é cantora, né? Sei lá quem é apresentador de televisão, o outro é jornalista, âncora do Jornal das 9. Isso é a carreira do cara, é o trabalho da pessoa, é o que ela decidiu fazer, né? Eu sou performer, sou dançarina. Então, isso é a carreira. Dali até, se aquela pessoa é capaz ou não de influenciar os outros, foi a evolução que eu acho que o mercado de comunicação viveu. De entender que, às vezes, você tem uma pessoa que é super famosa, que, sei lá, o cara é ator de Hollywood, né? Para contratar ele para fazer um filme custa $20 milhões, mas, de fato, ele influencia comportamento em algumas esferas, não em todas. Né? Então, sei lá, o cara pode ser ele pode influenciar, tem atores e atrizes que são super ligados ao mundo da moda. Então, se você vê eles usando uma marca, você fala, essa marca deve ser legal, porque esse cara aqui, eu admiro, respeito a forma como ele se veste, a forma como ele ou ela chegam na festa, né? Mas, sei lá, pode ter um jornalista, âncora do jornal, que é apaixonado por tecnologia, né? E que foi uma das primeiras pessoas que apareceu de fonezinho branco, que sempre dava um jeito de falar, os celulares vão mudar a forma como a gente vive, nananã. Aí um belo dia essa pessoa é escolhida para ser influenciadora para uma marca de tecnologia. Por quê? Porque eu sei lá como ele se veste bem ou mal, eu sei lá se ele é capaz de me recomendar um livro bom para eu ler, mas eu sei que essa pessoa curte tecnologia, estuda tecnologia. Então, se essa pessoa disser, olha, esse tal desse óculos novo que tem realidade misturada vai ser bacana, eu vou lá e vou, de repente, tentar comprar esse óculos novo. Então, para mim, é isso que hoje a gente consegue separar. E uma das formas de separar é com a análise dos dados e criar modelos de atribuição, né, para cada movimento que você faz quando você usa um ser humano, né? Do meu trabalho, desde que eu estou responsável por Havaianas, a gente teve uma mudança importante, sim, né? A gente tinha uma coisa que tudo de comunicação de Havaianas tinha uma celebridade, né? De 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente não tem necessariamente todas as comunicações com celebridades. A gente entendeu e a gente concluiu que a marca por si só já é uma influenciadora.
Então, que ela pode, sim, em vários momentos, ser protagonista da sua mensagem. Então, por exemplo, quando eu te falei da plataforma de dias mais coloridos que a gente lançou ano passado, não tinha nenhuma celebridade. Nos filmes, nos posts de internet, não tinha nada disso. No final do ano, no final do ano, começo do ano, a gente teve uma ação com um portfólio de femininos em que a gente chamou a Giovanna Eubank, né? E ela foi protagonista da apresentação desse portfólio, a escolha da Juliette, né? A Juliette está apresentando uma categoria que para nós é crescente e é super importante em Havaianas, que é a categoria de sandálias rasteiras. Né? Por quê? Porque a Juliette, ela tá super embedada no universo da moda, ela de fato, se ela posta qualquer coisa, fica todo mundo louco, o que ela estava vestindo, como assim, nananã. Giovanna Eubank é a mesma coisa, né? Então é isso, é você entender que, pô, sei lá, vou usar até uma celebridade internacional, que é para não correr risco de deixar ninguém magoado no Brasil, mas se eu virar e falar assim, pô, eu tenho lá sei lá, um dos caras lá do Saturday Night Live. E ele eu não acho que ele influencia em moda, então não sei se ele vai vender mais Havaianas, mas se eu fosse um autor recém-publicado e quisesse que as pessoas me descobrissem porque meu livro é bom, eu ia dar um jeito desse cara ler meu livro, quem sabe falar do meu livro, entendeu? Porque eu acho que os caras, eles, naquele universo ali, eles trafegam no conteúdo, no conteúdo intelectual, né, educacional. Para mim, ler até livros de suspense ou serial killers, eu sempre aprendo alguma coisa. Então acho que é isso, a gente saber, e hoje com os dados e com tecnologia a gente consegue diferenciar a diferença entre o trabalho daquela pessoa e se ela influencia e em quê. E é por isso que você consegue ter micro-influenciador, nano-influenciador, macro-influenciador, porque a gente sabe qual é o alcance e que conversas essa pessoa provoca. Dentro dessas questões de influenciadores, isso aconteceu muito em função das novas plataformas aí, né, como Instagram, TikTok. Eu percebi, talvez eu fiz uma análise muito errada, mas eu percebi assim que existe uma forma bem diferente da comunicação do TikTok da Havaianas e da comunicação do Instagram da Havaianas. Inclusive, não só a forma de comunicar, mas ou de se posicionar, mas também o esforço que é dado para cada uma das plataformas, né? Isso realmente acontece? Como é que vocês veem essas plataformas hoje para uma marca como a Havaianas? Para nós, a plataforma, na verdade, é o de menos, tá? Ela é importante, mas ela é o de menos. O que nos interessa, o que nos interessa é a comunidade que está usando a plataforma. Sim. E é aqui que a gente a gente define como a gente vai se comportar a visão é assim: cada uma dessas plataformas é uma festa. E você, tem que ter sido convidado para a festa, 2, você tem que conseguir chegar e se enturmar, senão não vale a pena estar naquela festa. O TikTok é um tipo de festa, né? Tem um tipo tem um perfil de usuário no TikTok, tem uma razão pela qual esses usuários estão no TikTok, o que eles fazem dentro do TikTok, que conteúdo eles estão buscando e que conversas eles querem ter dentro do TikTok. Então, a gente precisa tentar participar daquela festa com esse lado da nossa personalidade. No Instagram, a conversa é outra. Tem um outro perfil de usuários que tem um outro tipo de conversa e a gente precisa tentar entrar na conversa do jeito mais apropriado. Inclusive, dentro de cada uma das plataformas, você tem festas diferentes, né? Porque você tem a galera que está no Instagram porque está vendo, curte pra caramba viagem, né? Então tá lá para ver lugares incríveis do mundo, né? Faz sentido eu tentar entrar nessa conversa? Tem gente que tá lá porque curte moda, né? E mesmo na moda tem a moda que eu consigo vestir, né? A moda que é a interpretação da alta moda e eu consigo sair na rua, ou a galera que tá fazendo a cobertura da Paris Fashion Week. Essa semana o Instagram estava tomado pela cobertura da Paris Fashion Week. Tem um monte de gente que curte moda e segue marcas, e segue modelos, segue editores de moda no Instagram que não acompanham os desfiles, porque
é um pouco conceitual demais para mim, não me interessa. Depois alguém decodifica e me passa. Então, cada uma das plataformas tem isso. E aí, para nós, como a nossa marca, ela é muito multifacetada, nos permite, é a maravilha de a gente pode ir para quase todas as plataformas, é o desafio de fazer 18 plataformas ao mesmo tempo e ter certeza que você tá fazendo a melhor coisa em cada uma delas. Cada plataforma é uma agência? Como que funciona isso? A gente tem hoje duas coisas importantes na gestão das plataformas. Uma, a gente tem um estúdio interno, então a gente tem toda a nossa área de mídia digital é a estrutura da Alpargatas. Então, desde o planejamento de mídia, pensamento de mídia e como um todo, tá? Porque para nós é a jornada do usuário o tempo inteiro, todos os pontos de contato. Então, a turma de mídia está toda internalizada. Aí tem os estrategistas, tem a galera que faz o business intelligence, e aí nós temos times criativos. E aí os nossos times criativos, eles interagem e fazem a gestão das plataformas. Aí, para a criação de conteúdo para as plataformas, para nós, quando faz parte de uma plataforma de comunicação, por exemplo, a gente está comunicando a coleção Marvel nesse momento. Tem um grupo de criativos, uma agência que ajudou a gente a construir a comunicação sobre Marvel, que é a história de você encontrar o herói dentro de você. E aí, na hora que a gente define a plataforma de comunicação, a ideia precisa ser forte o suficiente para viver em todos os pontos de contato, inclusive as redes sociais. Então, eles criam o conteúdo para as redes sociais, o time Havaianas é quem faz a conversa nas redes sociais. Idem para quando a gente fez Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, que foi a nossa grande entrada no TikTok, foi feito por uma outra agência, e aí o nosso time de gestão de comunidades interagiu, mas o conteúdo foi todo criado pela Laboff para o trabalho de Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, e assim vai. Bacana. Eu acho que a gente está recebendo um aviso que está encerrando aqui o nosso tempo, né? Mas eu não posso deixar de encerrar aqui para saber como que foi, assim, já que falasse do Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, teve um convencimento forte para o Roberto Funari participar dessa dancinha, desse desafio do TikTok? Ou isso veio dele, ou isso veio a agência, posicionou, ou sua Fefa disse, cara, tu tem que entrar nisso? Olha, eu queria muito poder levar o crédito e dizer que fui eu que convenci ele, mas não precisou convencer. O Roberto é game para essas coisas super. A gente brinca que se tudo mais der errado, ele vai ter um programa no YouTube, apresentador de TV. Ele super participa. Ele óbvio, né? Ele é o CEO da empresa, então a gente não pode cruzar a linha com ele, abusar demais dele. Mas quando a gente propôs para ele gravar, e na verdade a ideia veio de uma das pessoas do time de comunicação corporativa, a Mayra virou e falou assim, Fefa, eu vou pedir para o Beto gravar uma dancinha, um cabeça, ombro, joelho e pé. Ele vai estar na série, ele vai estar no escritório, porque a gente está gravando outra coisa, eu vou falar. Falei, beleza. E aí eles gravaram, só que como é o Roberto, teve efeitos especiais, teve edição, teve tudo. Sim. Mas não precisa fazer muito esforço para convencer ele é super game, ele adora participar, e ele super abraça o espírito Havaianas muito, muito, muito. Então ele é essa pessoa também que sorri e bota o sorriso no rosto dos outros. Então tá, Fefa, muito obrigado. Muito obrigado por essa super conversa aqui que eu tive contigo, foi só aprendizados, né? Eu por mim, eu ficaria mais horas aqui conversando, mas nós temos um tempo limitado, né? E tu também tem outras coisas para fazer na tua vida. Não, e tem pelo que eu estou vendo aqui na sala de espera, tem umas pessoas bem bacanas que vão entrar agora. Sempre tem, só tem gente bacana aqui, então sim, só tem gente bacana. Muito obrigado, Fefa. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a APP por esse convite de estar aqui nesse evento. Então, boa tarde a todos. Obrigada, bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos. Valeu, Neto, valeu. Eu tava aqui, ó. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ela comentou da campanha no TikTok, a gente já veio olhar aqui. É o Ednilson que tá lá. Oi, Ednilson, como é que é cabeça, ombro, joelho e pé? Olha lá. Aê, o Ednilson, para você que só tá ouvindo aqui o AppCast, é um dos intérpretes de Libra que tá ajudando a gente aqui durante todo o evento, e a galera tá maratonando ali. Tá participando bastante. Tá a Mayara e tá também
Eu esqueci, olha que injustiça, esqueci o nome do Alcélio. Alcélio, desculpa, Alcélio. Mas é isso aí, eu só consigo fazer cabeça, ombro, o joelho eu tenho que ir no ortopedista, aí já não rola mais. Mari, vamos chamar o comercial? Vamos lá, vamos pro break. Vamos pro break que eu vou ali cuidar do joelho.